Todos os dias, assim que acorda, Reginaldo tem uma série de atividades para cumprir. Cauã, oi, por favor. Com a ajuda do neto, Cauã, ele começa pela medição da glicose. Coloca uma gotinha de sangue nas tiras reagentes que fazem a contagem do nível de açúcar. Antes de tomar o café da manhã, o resultado deu 120 miligramas de glicose por decilitro de sangue. Em uma pessoa que não tem diabetes, a taxa de glicemia deve estar abaixo de 100. Mas num exame de rotina, em março do ano passado, Reginaldo descobriu que precisava cuidar melhor da saúde. Sua alimentação, antes de descobrir que você tinha diabetes, como era? Era bem, digamos assim, desleixada, né? Comia de tudo, né? Tinha fome, parava em algum lanchonete, um fast food, não tinha hora e nem o tipo de comida mais saudável. Um lanche, uma comida mais pesada, não tinha problema. Mais pesada, como assim? Tipo uma feijoada 3 horas da manhã, entendeu? A alimentação não era saudável. Reginaldo dormia poucas horas à noite. Uma combinação que aumenta muito o risco de obesidade e diabetes. Oi, linda. Em 20 anos, trabalhando de madrugada como supervisor de segurança, ele engordou 30 quilos. Para mim nunca foi um problema, né? Porque eu não tinha nenhum problema de saúde, assim, que eu soubesse, não me interferia no meu dia a dia. Então, tipo assim, na verdade não me incomodava, sabe, doutor? Ele não percebia, mas o corpo estava sofrendo silenciosamente com uma doença que afeta todo o organismo. O excesso de peso, a falta de atividades físicas e a alimentação desequilibrada por tanto tempo trouxeram consequências. Mas Reginaldo não está sozinho. Mais de 16 milhões de brasileiros vivem com diabetes. Esse número corresponde a 10% dos adultos do país. É uma doença silenciosa e traiçoeira. Quando os sintomas aparecem, já está num estágio avançado. Mas o diagnóstico é simples e rápido. Começa por um exame de sangue. O diabetes, a gente pode resumir como uma incapacidade de lidar com aquilo que a gente come. Então, nós temos um hormônio importante chamado insulina, produzido pelo pâncreas, um órgão que fica na região da barriga. E esse hormônio, ele ajuda a gente a incorporar a energia dos alimentos que a gente come. Então, quando a gente tem uma falta de insulina, uma incapacidade de produzir a insulina, ou uma dificuldade da insulina agir, isso pode resultar no diabetes. A insulina é muito importante para o metabolismo. Funciona como uma chave que abre uma porta na membrana das células para a passagem da glicose, vinda dos alimentos. Quando esse sistema falha, a glicose fica acumulada no sangue. Quem vive com diabetes tipo 1 não consegue produzir insulina. É como se as chaves sumissem e as células não conseguissem receber a glicose. Do total de casos de diabetes, 5 a 10% são do tipo 1. No tipo 2, que representa 90% dos casos de diabetes no país, a insulina até circula pelo organismo, mas não funciona o tempo todo. No exemplo da chave, é como se a fechadura estivesse enferrujada e não abre todas as vezes. É o que a ciência chama de resistência à insulina. Os sintomas mais comuns do diabetes são o aumento da sensação de fome e de sede e do volume de urina. Reginaldo não percebeu nenhum desses primeiros sinais e, quando descobriu, o quadro já estava grave. Ele perdeu a visão por causa da retinopatia. A doença afeta a retina, uma estrutura do fundo do olho que transforma o que a gente vê em impulsos elétricos que são interpretados pelo cérebro. Eu acho que a desinformação, aliada com todos os maus hábitos, me trouxe a essa situação. Se eu entendesse que isso podia me trazer numa situação tão difícil como eu estou, certamente eu teria mudado meus hábitos, teria feito tudo possível para não chegar no ponto que chegou. Além da retinopatia, o excesso de glicose no sangue pode causar derrame cerebral, também conhecido como AVC, infarto, insuficiência renal e neuropatia.
Dá uma voltinha no Parque Anguera, cara, dá uma caminhada lá. Vamos? Pega a minha bengala e meu tênis, por favor. Claro. O Reginaldo tem motivos em casa para seguir direitinho o tratamento. Hoje está gostoso a temperatura. Além da atividade física, a alimentação também mudou. Quem prepara tudo é Rosemary, casada com o Reginaldo há 32 anos. E todo mundo saiu ganhando com o novo cardápio. A família toda entrou No eixo. no eixo, porque eu tenho que pegar no pé deles. Como diz o rei, eu sou pilar da casa agora. Então é eu que tenho que pegar a frente. Rose coloca no prato tudo o que Reginaldo deve comer de acordo com as orientações da nutricionista. E antes de começar a refeição, confere com o neto como está o prato. Cauã, aqui é feijão, arroz, carne moída, ou frango, carne moída e abóbora? Ah, valeu. Obrigado. Vamos almoçar? Vamos. A gente vai pensar numa refeição que tenha uma abundância de fibras, né, em como verduras, legumes, né, sejam eles crus, refogados no vapor. A gente vai ter ali alguma fonte de carboidrato, né, pode ser o arroz, a gente pode ter a farofa e alguma fonte de proteína. A gente pode ter ali proteína de origem vegetal, né, feijão, ervilha, lentilha e ou animal, como frango, peixe, carnes, ovos. O equilíbrio na hora de se alimentar é importante para todos, mesmo para quem não vive com diabetes. Isso evita o pico glicêmico, um aumento rápido da quantidade de açúcar no sangue logo depois de comer. Esse susto no organismo faz com que o pâncreas precise trabalhar mais, liberando insulina. Na hora de montar o seu prato, a dica é dividir os alimentos na proporção correta. Dividir o prato em 50%, tendo ali vegetais, verduras e legumes. E os outros 50%, a gente faz uma divisão, né? Onde eu tenho fontes de carboidrato. Lembrando que a batata está aqui, por exemplo. Muita gente confunde, ela é um tubérculo, é fonte de carboidrato, né? E aí a gente tem os outros 25% composto ali realmente por fontes de proteína. É uma forma da gente ter um prato equilibrado. Para quem vive com diabetes, é importante sempre acompanhar o carboidrato com fibra ou proteína. Você pode incluir um ovo ou queijo num pãozinho em vez de comer com manteiga. Ou ainda, preparar uma salada com folhas e legumes crus para servir antes da macarronada. Evitar refrigerantes, evitar gorduras saturadas, gordura trans e priorizar alimentos in natura. Comer a fruta e não tomar o suco da fruta. É melhor comer a fruta, porque a fruta tem mais fibras, assim como os legumes e as verduras. Um mantra que a gente usa muito é: desembale menos e descasque mais. O número de pessoas com diabetes quadruplicou desde 2000. Um estudo da Federação Internacional do Diabetes mostra que cerca de 11% da população mundial vive hoje com a doença. Basicamente, são dois os motivos para a gente observar o aumento, principalmente do diabetes do tipo 2, que são o excesso de peso, obesidade, sobrepeso e o envelhecimento da população. Também, à medida em que se envelhece, se diminui a quantidade de músculo que tira o açúcar do sangue, que consome esse açúcar, e também vai diminuindo a capacidade do pâncreas produzir insulina. As pesquisas mostram que 1 em cada 3 adultos com diabetes não sabe que tem a doença. O diagnóstico depende de uma consulta médica com a avaliação de exames de sangue. E essa triagem pode ser feita desde a infância, uma vez que fatores genéticos costumam acelerar o início dos sintomas. A pessoa que tem um pai, uma mãe, um parente de primeiro grau, pode ser um irmão, uma irmã, com diabetes, essa pessoa tem um risco maior de desenvolver diabetes. Se tem 2 parentes, um pai e uma mãe, esse risco é ainda maior. O importante é saber que existe tratamento. Quem vive com diabetes pode fazer de tudo, com equilíbrio. Envolve uma mudança nos hábitos alimentares e na atividade física, além de remédios.
Nós temos medicamentos bastante eficazes contra o diabetes, muitos deles fornecidos no Sistema Único de Saúde, e nós temos insulina também, que todas as pessoas com diabetes tipo 1 vão utilizar insulina. Algumas pessoas com diabetes tipo 2 também vão precisar, e a insulina também é o tratamento mais adequado para a mulher com diabetes na gestação. Novos medicamentos, como as canetas emagrecedoras, ajudam a controlar as taxas de glicose no sangue e, ao mesmo tempo, atacam o excesso de peso, um dos problemas do diabetes. Seu Reginaldo, vamos lá? Na consulta, a médica de Reginaldo confere como estão os exames e a rotina dos remédios e da alimentação. Você tomou os remédios hoje? Tomei, sim, senhora. Ótimo. Comendo nos horários certinhos? Sim. Doces, frituras? Não, fritura ainda às vezes. Às vezes. Vamos diminuir. O ideal é evitar. Esforço de uma nova rotina refletido na saúde. Conseguiu perder um pouquinho, né, Reginaldo? Sim. Que bom. Boa resposta. No próximo episódio, o aumento dos casos de diabetes entre os jovens. E entre as causas estão o sedentarismo e o consumo de ultraprocessados. Você vai ver como as mudanças na rotina podem adiar e até evitar o aparecimento do diabetes nas novas gerações. Assunto super importante para toda a família, para todos nós. E no podcast do Fantástico, que você acessa no QR Code aqui ao lado, tem mais informações sobre o diagnóstico de diabetes. A Renata Capucci e a Maria Scodeler receberam o endocrinologista Fernando Valente, da Sociedade Brasileira de Diabetes, e a nutricionista Maristela Strufaldi. Você pode ouvir no G1 ou no seu aplicativo de áudio favorito.